Salve, nobres! Estamos começando mais uma live como toda quinzena. Quinzenalmente temos um encontro aqui de live, da live profana, para falar sobre temas de história da cerveja, história em geral. E vamos começar mais uma. Vamos esperar que hoje é especial. Hoje nós temos um convidado nesse Dia Nacional do Historiador. Nós temos um convidado que é geógrafo e não historiador. Recados iniciais, enquanto o nosso convidado não chega. As lives quinzenais, de 15 em 15 dias, a gente faz uma live, a técnica já está aí online. A gente faz uma live, deixa salvo aí. Chegou o nosso convidado, já vou chamar ele, só vou dar os recados iniciais. As lives ficam sempre salvas no nosso IGTV e depois eu subo também lá para o nosso canal do YouTube. Então você pode assistir, se não conseguir assistir ela toda aqui, você pode assistir lá no IGTV ou no canal do YouTube. Vai lá no canal do YouTube e dá uma força lá, se inscreve, vê já os vídeos que tem por lá e, enfim, aproveita esse conteúdo aí e dá essa força. Recado dado, vamos então tentar convidar o nosso convidado, né? Técnica, me diz aí como é que tá a altura do som, enquanto eu tento chamar nosso convidado aqui. Eduardo, vê se aparece para você aí a... Aí, chegando. Opa, Eduardo, tudo bom? Tudo bom? E aí, Sérgio, me escuta bem aí? Tudo bom, me ouve? Como é que tá? Sim, sim. Bom, bom. Bom Seu, demais. Bom seu, demais. seu som tá picotando um pouquinho. Ah, é? Deixa eu ver aqui se aproximando aqui fica melhor. Oh, fica melhor, fica melhor. Então, E beleza. aí, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, tamo na batalha aí e tomando uma cervejinha, né? Isso, qual Nosso é? colega Qual foi a escolhida? a Tanoa, é um projeto do nosso colega Eduardo, ele até tá na live aí. É uma envelhecida, é uma stout envelhecida com castanheiras de jaqueira e amburana. Esse Nossa, projeto aqui é muito, muito legal, uma cerveja bem potente, muito aromática, e Eduardo tá nos assistindo aí, que é o cervejeiro da Emboarana, junto com a Dornas Havana, que é esse projeto aqui, bem bacana, então vamos acompanhar aí, tomando uma cervejinha. que é daí de Brasília mesmo. Isso, é daqui. Show, show. Eu estava falando aqui, enquanto o povo vai entrando, eu estava falando aqui que hoje, dia do historiador, eu vou receber aqui, aliás, seja bem-vindo aqui ao Profano Grau, eu vou receber um geógrafo aqui na live profana, provando que não tem rivalidade aqui. Não, não, geografia e história são irmãs aí, né? Andam juntos. É, são disciplinas irmãs. Vamos lá, Eduardo. Então, vamos começar do começo, né? Para quem não te conhece, se apresenta um pouco aí, fala um pouco aí da sua trajetória profissional, diz aí quem é você aí no rolê cervejeiro. Bom, bacana. Obrigado aí, Sérgio, pelo convite, já agradecendo aí. Bom, eu chamo Eduardo Marcus, eu sou geógrafo de formação e terminei doutorado agora. E meu currículo tem estudo de cerveja desde 2007, né? Então, lá na graduação, lá eu buscando um tema para o TCC, né? Aí eu me deparei com as transformações que uma grande cervejaria causou na minha cidade, né? Eu sou de Boituva, tenho uns colegas que já entraram aí. E, e lá essa cervejaria impactou na geografia da cidade, né? Nas dinâmicas sociais. Então eu estudei isso e depois no mestrado estudei um pouco
as pequenas cervejarias, a questão ambiental, que meu mestrado foi em sustentabilidade, e o doutorado agora na geografia, fazendo um pouco uma coisa mais ampla, né? O estudo está lá, quem quiser acessar, depois a gente coloca aí o link. Tá lá com mais de 400 páginas, tentando fazer um apanhado, uma verdadeira geografia da cerveja, com foco aqui no Brasil, né? E aí, no meio disso, eu passei no concurso do MAPA, né? Então vim para Brasília, atuei na coordenação geral de bebidas, que é quem regula a cerveja aqui no Brasil. Então eu peguei meus contatos com os atores do setor, com as leis, as normas, né? Isso ajudou muito na construção do meu projeto, do meu trabalho. E para conhecer, né? A gente fundou a Câmara da Cerveja também, eu fui idealizador, então isso ajudou muito a governança do setor no Brasil, né? Hoje eu sou consultor técnico lá. Então, fiz sommelier de cerveja em 2015, então traz a parte mais, né, mais técnica também. A gente faz cerveja em casa com os colegas, tentando montar a minha aqui. Comecei, parei, e aí a gente vai fazendo, quando sobe, fazendo uma cervejinha. Esse é meu currículo assim, na cerveja, né? E aí a gente vai trocando ideia aí de todo esse universo. Quer dizer que na hora de escolher um tema, lá na graduação ainda, um tema para fazer monografia, você nem vacilou, você foi direto para a cerveja. Ah, começar já acertando, né? O, um professor do mestrado falou, você estudou, você fez iniciação científica, TCC, e o mestrado agora em cerveja, você encontrou um tema pro resto da vida, né? E a cerveja, o pessoal que trabalha nisso é esse vírus que a gente... É um vírus bom, né? Tirando essa pandemia que tem o vírus que está dificultando muito a nossa vida, mas a cerveja é um vírus bom, né? Que quem é infectado não sai mais desse universo. E por isso que a gente está aqui hoje, né? Beleza. O professor Jean, foi ele que me falou. O colega, ele tem um Instagram aí e um YouTube de ensino de geografia. Eu dei aula quase 10 anos. E foi ele que me falou, pô, por que você não estuda a cervejaria lá de Boituva? Você fala tanto dela, não sei o quê, que muda a cidade, que tal, não sei o quê. Foi ele que me deu esse, pô, tá certo, tá aí, eu vou estudar. Acho que nunca comentei isso com ele, mas essa trajetória aí, desde esse começo aí. E então, feitas as apresentações de praxe, a gente vai passar. Não, não, não é uma banca, não é para ficar parecendo uma banca, né? Não, chega Então, essa vida aí. vamos passar um pouco para a apresentação do trabalho, né? A Bia Morim, bem-vinda, Bia, falou que esperei muito tempo por esse trabalho, parabéns, está te dando os parabéns aqui. Obrigado, eu vi o Padilha aí, nosso colega também, entrevistei É, o Padilha, entrevistei o Ronaldo Morado, entrevistei muita gente aí, por esse contato que a gente vem construindo, né? E aí a gente agradece o pessoal lá nos agradecimentos da tese, muita gente, a Bracerva, até o pessoal da própria Sindicerv, Serve Brasil, das grandes, né? Porque as grandes fazem parte desse universo. Tem lá nossas diferenças que eu apontei no trabalho e a gente vai falar um pouquinho aqui também. vai lá. Então não vamos nem perder tempo. Vamos lá, aquela apresentação de praxe de 15 a 20 minutos aí do trabalho, lembrando que não são, apesar de ter muito geógrafo aí nos assistindo, nem todo mundo que está aí na live é de ciências humanas ou é de geografia. Então vamos tentar falar de uma forma que sem complicar muito teoricamente, para a galera entender aí qual foi o caminho aí de desenvolvimento do seu pensamento e da sua tese aí para esse doutorado. O doutorado é em geografia, tem alguma área específica ou é geografia de uma forma geral? Geografia. Concentração em organização territorial e ambiental. Geografia. Você sai doutor em geografia. Né? A sua tese tem o nome de, só para eu colar aqui rapidinho, sua tese tem o título de Da cerveja como cultura aos territórios da cerveja, uma análise multidimensional, o que é bastante interessante. Vai lá, cara, fala pra gente aí as suas questões, o que te moveu, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho aí? Bom,
Na verdade, tem esse trajeto de ser um tema que a gente escolheu que vai ficar pro resto da vida, né? A gente sempre vai estar buscando. E no doutorado eu sempre pensei em fazer algo grande, sabe? É algo que pudesse agregar tudo que vinha sendo feito nas ciências humanas, né? Porque, como a gente já conversou, né, Sérgio, as ciências humanas elas são um pouco marginalizadas desse debate na, na cerveja, né? Muito se fala sobre produção, a degustação e vários cursos, e a parte das ciências humanas é um pouco marginalizada, né? A gente tem isso também, não só na cerveja, né? E isso é um pouco que o trabalho traz, de ver, não olhar para a cerveja e depois olhar para a história, olhar para a geografia, mas olhar a geografia, a história e encontrar a cerveja lá, né? Porque, como cientistas, né, a gente tem que fazer esse movimento mais holístico e de fazer esses movimentos de análise para a gente não ficar na dificuldade que todo pesquisador de cerveja tem, que é quando você vai começar a estudar cerveja, por onde você começa? Né? Diferente dos outros países, o Brasil não tem uma, uma bibliografia assentada, né? Livros e lugares que as pessoas, não, vou começar aqui e tal. Então, por estudar há muito tempo, a gente conseguiu juntar uma bibliografia bacana e a partir dela tentamos valorizar essas ciências sociais, né? Você vê que no Brasil isso é muito desvalorizado, né? Ah, doutor no Brasil, ele é o quê? É médico, advogado e engenheiro, né? Doutor em geografia, que é isso? Geografia, que é geografia? Meu pai achava que eu fiz geologia, até hoje ele acha que eu fiz geologia. E geologia é para quebrar pedra, não sei o quê. Pô, não, aí é profissão. Agora, geografia, você vai dar aula. Aí as pessoas, mas você só dá aula, você não trabalha. Então, a Ouvimos muito gente isso. ouviu muito isso, né? Então, a gente tentou trazer isso para a cerveja, né? Que é fundamental para entender. Tirar um pouco esse negócio de, tô tomando cerveja, então é bagunça, é entretenimento, é coisa séria, né? Então, a gente tentou responder duas perguntas aí na tese, né? Se a cerveja é cultura, e como? A cerveja é cultura. E se a cerveja cria território. Se ela cria onde estão, né? Como são esses territórios. Então, essas foram as duas bases, por isso que o título é Da Cerveja como Cultura aos Territórios da Cerveja. Né? Cerveja como cultura, eu me inspirei no, no historiador, aí ó, diz historiador, historiador italiano aí, que escreveu A Comida como Cultura. Aí quando eu li esse livro, eu falei, bom, se a comida é cultura, a cerveja também é cultura. Né? E a gente tentou aprofundar um pouco nesse debate, porque todo mundo fala muito de cultura cervejeira e tal, mas e aí? Né? Onde isso está? E a gente foi buscar nas ciências sociais esse debate sobre a cultura para ver como que foram criando esses hábitos, esses comportamentos em torno da cerveja. Né? Pô, se você for pegar arqueologia, é fundamental para entender esse processo. Né? Os estudos arqueológicos mostram aí os aglomerados humanos lá há 9.000 anos atrás, fazendo rituais para encontrar os seus deuses e tinha cerveja, né? Porque fica mais fácil, né? É esse lubrificante social que a gente tem até hoje, né? É um lubrificante social, inclusive com além, né? É um lubrificante social para a sociedade terrena e para um contato com a sociedade terrena e extraterrena, digamos assim, né? Sim, porque até o nome, né, do seu Insta aí é Profano Graal, né? E assim, nessa época a cerveja era muito atrelada aos deuses, né? Era muito divino. E hoje é mais profano, né? A visão que a sociedade tem, né? Nessa arqueologia lá, você encontrava lá, eles encontravam lá as ânforas, né, com restos, resíduos de cerveja, a pedra cervejeira, qual a prova que tinha cerveja ali. E aí eles tentam recriar isso, né? Você tem um arqueólogo lá nos Estados Unidos que é considerado um Indiana Jones da cerveja. Ele juntou com o Patrick McGovern, ele juntou com
com a Dogfish Head, recriou várias cervejas, né? Tem uma cerveja lá também que é do Tutankhamon. E assim, tudo isso vai criando, vai trazendo, as ciências sociais vão trazendo essas coisas que são importantes, né? A antropologia também é muito importante. No caso, se for pegar no Brasil, a gente tem a questão aí dos tupinambás ali com as suas cauinagens, né? São que eles tudo que eles iam fazer na tribo, eles bebiam, né? Até os autores falam que eles bebiam para não esquecer. Hoje em dia a gente bebe para esquecer, né? Às Eles bebiam vezes, né? porque eles não tinham escrito, né? Então era no oral. Então, nas cauinagens que você tinha esse caráter pedagógico do pessoal, né? Passagens para a vida adulta, casamento, tudo era uma festa, é o nosso churrasco de hoje, né? É um pouco dessa trajetória etílica do Brasil, eu fiz também um pouco na tese, né? A sociologia também, né, ajuda muito nesse processo. Você pega no Brasil, se for estudar a história do Brasil, a gente vê uma sociologia do açúcar, né? O Brasil teve na cana-de-açúcar um elemento que organizava a sociedade. No Egito, você pode falar numa sociologia da cerveja, né? Que estava nos deuses, estava nos faraós, estava nos trabalhadores das pirâmides, né? A história, então, nem se fala, né? Desde os sumérios lá, que tem a Ninkasi, Código de Hammurabi, e a geografia, né? Geografia, você pega, a gente estuda muito escola cervejeira, né? Escola cervejeira é a geografia da cerveja, né? Como que na Alemanha você tem uma divisão territorial da cerveja. No sul, você tem lá as cervejarias de Munique, no oeste você tem aquela disputa entre Düsseldorf e Colônia, com a Alt e a Kolsch. Então você tem isso forma a escola, né? É a geografia da cerveja alemã. Na Inglaterra você tem os pubs, o movimento do Cana. Você tem na Bélgica o Patrimônio da Humanidade, que é para fazer cerveja lá. Nos Estados Unidos, com quase 10 mil cervejarias com a Revolução, né? E no Brasil se fala muito da escola cervejeira, né? E você tem muito aí a questão dos insumos, aparecendo muita cerveja com insumos 100% nacionais, né? E o que eu abordei um pouco na tese é que isso é fundamental, mas o que a gente precisa trabalhar um pouco mais, é o que eu aponto, assim, que eu trago debate, na verdade, né? Que a gente precisa falar um pouco mais de cultura brasileira na cerveja brasileira, né? Eu vejo muita cerveja fazendo menções à idade medieval, né? A escritos franceses e pô, legal, bacana, isso é um caráter histórico, mas a gente não teve idade média, né? A gente não teve, a gente não fala francês, né? E tem vários movimentos que tratam disso, né? De trazer a cultura para dentro da lata, trazer o território para dentro da garrafa. Isso que fortalece a criação de uma escola cervejeira, né? Porque ele pode afirmar aqui que o pessoal sabe mais a história da IPA do que das cauinagens, que é a cerveja ensalivada do Brasil, e você tem até hoje aí uma referência, né? Então, quer dizer, essas coisas, elas perpassam aí esse desenvolvimento da tese e também do mercado cervejeiro, que é o que a gente debate, né? E é o que a gente... Eduardo, assim, só para, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, só para. Isso, para molhar o bico. Só para avisar para o pessoal que está aí, algumas pessoas estão fazendo perguntas e tal. Eu estou anotando aqui algumas perguntas, só para não ficar te cortando com a pergunta do pessoal, eu estou anotando as perguntas para a gente ir fazendo em momentos mais oportunos, para não ficar cortando a linha de raciocínio, né? Porque senão a gente se perde. Você Não, falou de um tranquilo. negócio. Pode falar. Não, você falou de um negócio agora que eu acho muito importante, que é essa questão da descolonização da nossa cultura cervejeira, né? É a gente pensar, já que nós queremos pensar uma cultura cervejeira brasileira, ou queremos pensar uma escola, até uma escola cervejeira brasileira, parece fundamental, né? Dar esse passo aí de trazer realmente a cultura, trazer realmente a cultura brasileira para dentro da cerveja, né? E você toca nessa tese, você toca nesse ponto na sua tese, se você quiser desenvolver um pouco mais por aí, e também falar um pouco mais do conceito de território, né? O que seria esses territórios da cerveja?
Tá. Agora eu vou entrar um pouco mais eu vou direto nas conclusões, né? Para a gente já pegar já direto para a gente reduzir aqui, né? 400 páginas em uma hora. Eu fiz em 30 minutos lá na tese, passei 13, ó, passou o tempo aqui. Mas, então eu vou quebrar um pouco aqui a sequência das conclusões, para a gente falar dos territórios da cerveja e dessa questão da cultura, né? Do papel da cultura. Né? Território é um conceito que ele vem, na verdade, ele vem da biologia, né? Porque é o território do cachorro, o território dos animais, né? O território do leão. Mas na geografia ele é atrelado à ideia de poder, né? E o território é poder. Então, a cerveja, ela estabelece uma relação de poder no espaço. E é isso que a gente chama de territórios da cerveja. Ele tem esse viés do poder, tem um viés político, seria o viés político, tem um viés econômico e o viés cultural. Por isso aí você consegue juntar território e cultura, né, usando a cerveja. Né? Esse que foi um gancho metodológico da tese. Então, quando você está falando de território, você tem que, não necessariamente, mas foi o que eu fiz, abordar esses temas. Né? Como que é a economia desse setor, como que é a cultura desse setor e como que é a política desse setor. Né? Então, os territórios da cerveja, eles têm essas dimensões, por isso que a tese ela fala que é uma análise multidimensional. Né? Então, eu analisei essas, que é o cerne, o capítulo 6 da tese, que é o cerne geográfico da tese. Né? O capítulo 1, 2, 3 é mais cultura, o 4, 5, 6 é mais território. E os territórios da cerveja, eles no Brasil e no mundo, né, por se tratar de cultura, poder e economia, ele tem uma divisão clara entre as grandes e as pequenas cervejarias. Isso é um debate que é impossível de se escapar. E eu tratei como territórios da cerveja Pilsen e territórios da cerveja artesanal. Né? Porque a cerveja de massa, né, ela, na verdade, não é nenhuma Pilsen. Né? É uma American Lager. Mas é o que no Brasil todo mundo fala Pilsen. Né? Se você for pegar as 4 cervejas mais vendidas do Brasil, tem Pilsen no nome, porque isso não tem uma regulamentação para isso. Né? Você pode usar os temas consagrados, Stout, Pilsen, e aí você comunica com o seu consumidor que está entregando. Né? Mas ninguém vai lá ver se é Pilsen mesmo. Não existe essa conferência. Né? Mas é uma forma de também mostrar como que as grandes cervejarias aí moldaram um pouco essa forma de apresentar cerveja. Né? E aí a gente entra para dentro do poder, porque isso organiza o território nos diferentes tempos também. Né? Você pega, em 1902 você teve uma ideia de uma confederação das cervejarias, tentando juntar as maiores cervejarias da época, que eram 4, a Hanseática, a Brahma, a Antártica e a Bavária, em uma cervejaria só. Né? Que ia ter 90, 25% do mercado. Né? Mas não deu certo. Mas a ideia era ele na concorrência, porque na época a diferença não era grandes cervejarias artesanais, era ale ou lager. Né? Porque está falando no início do século XX, a tecnologia não era tão avançada, então ou você fazia a baixa fermentação, e aí você precisava de investimento, você precisava de dinheiro, você precisava de capital, de empréstimo, ou você fazia como o caseiro faz hoje, né? Fermenta natural e tal, aí tem aquela história da cerveja de barbante, que se tinha que amarrar a rolha, senão estourava, porque a fermentação na garrafa aumenta a pressão. Né? E essa disputa era muito grande. Você tinha em 1940 mais de 240 cervejarias no Brasil. E elas tinham uma concorrência muito forte, porque era um brew pub, né? O cara tinha uma venda, né? E aí na venda ali ele vendia a cerveja dele, vendia comes e bebes e tal. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Concentrava metade das cervejarias do Brasil na época, era capital. E os alemães, a imigração europeia trouxe muito isso, né? Da tradição. A primeira cervejaria datada, você tem um artigo, né? O Inácio Racho lá, que ele vem e ele fala, ó, fazer cerveja, porque
na festa aqui, os alemães têm que tomar cerveja, vou fazer, não tem aqui, vou fazer. Né? E veio muito disso. Isso traz o que é o grande gancho da cerveja artesanal, que é a proximidade com o produtor, a relação de consumo é outra, né? Só que aí você teve essa junção das grandes cervejarias, elas fizeram um lobby e a tributação da cerveja mudou. Antes você tinha uma diferença entre ale e lager, por quê? As lagers tinham um volume de produção muito maior. Então você tinha que taxar mais. E aí era menor. E eram empresas menores. Então o governo tinha uma diferença. Em 1948, por lobby das grandes cervejarias, essa diferença de taxação acabou. E aí foi um golpe fatal, né? Foi a derrocada. E em 20 anos, de 240 caiu para 60 cervejarias. Que eram basicamente de baixa fermentação. Então, e esse número de 240 cervejarias só voltou no Brasil em 2010. Então, cara, são quase 100 anos de tradição cervejeira que ficou ali, ó, foi para a lata do lixo. Né? Porque como você resgata isso? Né? É isso que as ciências sociais têm que fazer também, né? Principalmente a história. E é o que a gente sente falta na hora de estudar, na hora de pesquisar. E a gente tentou juntar também, né? Tem várias pesquisas, vários colegas que também estão nessa batalha. Né? Então, veja como o território da cerveja mudou por causa do poder. Né? Então, você tinha uma divisão da cerveja, você tinha espaços, você tinha tradições, hábitos que foram se perdendo. Né? Da mesma forma que a cachaça era um elemento da revolução e da independência do Brasil, virou coisa de bêbado, né? E não é só isso, né? A cerveja não é só, e a cachaça também não é só álcool. Né? Tem toda uma cultura atrás. Aí a gente pode ir para um outro grupo de conclusões, que eu tentei agrupar em 5. Esse é um, né? O outro grupo aí se eu tiver o tempo, já você me avisa aí que eu vou correndo aí, viu, Sérgio? Pode deixar, não, pode deixar que eu vou controlando aqui. O outro grupo de conclusões é a questão da cultura, a cerveja como cultura, né? Então, a cultura é um dos termos mais difíceis de você definir, né? O que é cultura? Mas, se a gente for pensar a cultura como um hábito, né? Um hábito que é passado por gerações, que é um comportamento humano, né? Que muda entre tempos e espaços, mas isso vem a cerveja como cultura, ela vem para e passo, ela vem acompanhando o desenvolvimento da humanidade. Se você pegar lá antes da Revolução Agrícola, quer dizer, antes do homem se aglomerar em comunidades, você tem um santuário de nômades na Turquia, lá no Göbekli Tepe, com pedras lá de 5 toneladas. Quer dizer, como que esse pessoal trouxe essas coisas aqui? Para ritualizar. Por que eles querem ritualizar? Que é o que dá um sentido para a vida dos caras. Passou uma estrela cadente lá, eu estou há 9.000 anos atrás. O que é isso? É Deus, sei lá. E como que eu faço para se aproximar disso? Vamos fazer um ritual, que aí passa outra, porque aí vai cair um raio, porque aí vai chover, porque aí... E esses rituais vão congregando as pessoas e para tornar essa aglomeração melhor, faz cerveja, né? Então, isso vem se passando. Os sumérios, que a gente já falou, dos egípcios. Na Idade Média, você tem a cerveja sendo distribuídas nos monastérios para viajantes, para as pessoas que tinham menos possibilidade, distribuir a cerveja nas missas e tal, né? As guildas de cerveja, isso organiza o espaço também, né? As tabernas tinham um símbolo. Se o símbolo tivesse lá, tinha cerveja. Se não tivesse, não tinha. Então, aí os viajantes, eu vou no outra taverna, então, vou dormir em outro lugar. E vai se passando. A Revolução Industrial, né? Uma coisa que chama atenção é que por exemplo, a geladeira foi uma encomenda de uma cervejaria, que ela precisava fazer... Ela sabia que baixa temperatura ajudava na fermentação, então eu preciso fazer baixa temperatura artificialmente. Não dá para ficar fazendo só a Märzen lá, que tem que esperar o inverno, papapá. Então, olha só como isso está acompanhando a nossa evolução aí com a sociedade. Então,
essa cultura vai se passando, né? No Brasil, e aí eu saio um pouco da história da cerveja mundial e entro um pouco na cerveja da história do Brasil. A cerveja tem um papel importante também na formação dessa ideia que foi se formando no século XX de identidade nacional, né? Mais jovens se formando o que é o Brasil, e aí você tem elementos da música, das culturas regionais muito forte, e isso vai trazendo os elementos que te atribuem caráter de brasileiro, né? De identidade, né? Você, pelo samba e o carnaval são elementos fundamentais desse processo. Você não consegue imaginar samba e cerveja, samba e carnaval sem cerveja, né? Festas juninas, rodeios, todas as festas regionais, você tem a cerveja como esse lubrificante, que ela faz parte desse processo de congregação, né? Então você tem lá as propagandas, de carnaval, de samba, a cerveja sempre está lá, né? Porque onde tem aglomeração tem cerveja. As grandes cervejarias também não erram nisso, né? Eles conseguiram identificar muito bem isso, né? Eles patrocinam mais de 10 mil eventos por ano, né? Porque eles sabem que onde tem evento, tem cerveja. Né? Então o Brasil, ele vive disso, é um povo festeiro, um povo alegre, um povo que congrega, e a cerveja é agregadora, né? O membro da banca falou, o uísque é uma bebida para segredos, é uma bebida para momentos mais, né? O vinho tem todo um ritual, que é mesa, aí entra, prato, assim, tal. A cerveja, estamos agregando, é churrasco aqui, vamos falando, né? E isso que casou bem aí com o povo brasileiro, que é o que todo mundo comenta, né? Todo mundo que sai do Brasil, eu nunca morei fora, mas pessoal, você que está aí, você pode dizer, o que você sente mais falta do Brasil? Do calor das pessoas, do brasileiro, do povo, e a cerveja traz esse elemento, né? O, já tivemos dois, agora um quarto grupo aí de conclusões. Fala um pouco de uma coisa que a gente comentou aqui, mas é de trazer essa cultura da cerveja, a cultura do povo brasileiro para dentro da cerveja. Mas não essa cultura de massa, uma cultura mais regional, mais local, de movimentos, né? Eu entrevistei o pessoal da cervejaria Implicantes lá no Rio Grande do Sul, titulado como a primeira cerveja negra do Brasil, né? Você vê, e eles ganhavam muita visibilidade com os eventos, né? Porque se tinha essa identidade por meio da cerveja, e depois parou na pandemia e tal, aí teve aquela questão do crowdfunding e tal, que deu problema, mas isso que mostra o quanto a sociedade brasileira tem seus problemas, e a contraditória, né? A contradição no Brasil é uma marca também. E você tem esses movimentos para dentro da cerveja. A Rio Carioca fez uma propaganda, eu trago na tese, que chamou muita atenção, que era, se você for comemorar o golpe de 64, não compre a minha cerveja. Cara, isso aí é contra as regras do capitalismo. É vender, é ganhar dinheiro. Não, ele está fazendo uma propaganda, ele gastou dinheiro para falar, eu não quero que você compre a minha cerveja. Cara, isso em termos teóricos, acadêmicos, né, mostrar que as teorias marxistas não explicam tudo, né? Essa relação de trabalho, relação de poder mudou, né? Hoje as pessoas escolhem as coisas por questões culturais, por questões identitárias. Você tem um movimento feminista aí na cerveja também, o Pink Boots é um movimento internacional, mas você tem no Brasil Japas fazendo esse movimento, né? Então, a cerveja é esse veículo também para você trazer essas culturas mais regionais, né? E aí você também, e esse é um ponto que você vê que as grandes cervejarias entenderam isso, né? Além de comprar as pequenas, elas estão fazendo cerveja com ingredientes locais, fomentando a agricultura familiar, né? Eu não trouxe na tese, mas tenho certeza que quem mais ganha dinheiro com cerveja artesanal no Brasil são as grandes. Porque elas estão em todos os supermercados, elas fazem cerveja com os insumos
de todos os lugares, elas têm toda a capacidade, mas elas nunca vão ter essa proximidade com o consumidor, essa questão identitária, a questão do local, de você ter, pô, vou na cervejaria do fulano, eu conheço ele, né? Eu tô tomando uma cerveja do cara que eu conheço, de combinou de tomar cerveja no final de semana, esse, o outro. Então, é esse É, tipo de coisa que a cerveja artesanal traz, né? Eduardo, tem um negócio que eu li aqui na sua conclusão que eu acho que não é propriamente a sua hipótese, mas eu diria que não é a sua hipótese geral, mas eu diria que a gente poderia dizer que é uma hipótese secundária, digamos assim. Quando lá na página 354 você fala o seguinte: defendemos a ideia de que a cultura da cerveja artesanal cria seus territórios por meio das fábricas atreladas aos eventos cervejeiros e as acervas criam simbologias que são inseridas nas cervejas de cada região e nos movimentos de cerveja como resistência, transmutando a cultura cervejeira em cultura material expressa nos produtos. Por outro lado, as grandes cervejarias, através do seu poder financeiro, desenvolvem estratégias de marketing para se vincularem aos maiores eventos de expressão cultural popular do Brasil e, e estabelecerem os seus territórios. Quer dizer, eu acho que isso é interessante o que Resume você bem. traz, que são as duas estratégias, digamos assim, não só de criação de território, mas isso que você falou agora, né? A cerveja artesanal, ela cria um território pela proximidade e a ação das grandes cervejarias, na verdade, ela se dá através de uma grande ação de marketing, né? Que, na verdade, segue aquilo que as artesanais fazem, seria mais ou menos por aí. Esse trecho que você trouxe resumiu bem o que a gente estava debatendo aqui, né? E é isso, né? Tem um trecho no livro da Revolução da Cerveja Artesanal nos Estados Unidos que fala que o setor de marketing chegou no cervejeiro e falou: ó, tem que fazer uma cerveja que eu consiga vender. Quer dizer, quem manda, essa é uma ideia, né? É muito vinculado aí, tem debates, mas quem manda na, na produção de cerveja, nas grandes cervejarias, é o marketing, né? Não é o cervejeiro. Já na grande cervejaria, é o cervejeiro que fala: eu vou fazer uma cerveja pro meu público. Tem uns que falam: eu faço cerveja que eu gosto. Eu já acho um pouco, um pouco forçar a barra, né? Só vou fazer cerveja que eu gosto de beber. Mas, assim, ele faz mais cerveja pro seu público, porque ele conhece a galera, né? Eu entrevistei cervejeiros que falavam: pô, a galera, quando a gente ganha medalha, a galera vem aqui comemorar com a gente, sabe? É esse tipo de vínculo, é esse tipo de território que você está fazendo um poder. O cara não está indo no bar da Brahma, ele está indo na cervejaria do território dele, tá? Ele está criando esse vínculo de poder, de economia, de cultura, né? Então, isso é um ponto fundamental nesse debate, que a gente caminha também para o último grupo de conclusões, que é atrelado ao poder, que é a questão de governança, né? Governança é um tema que está em debate nos últimos tempos, e a governança do setor cervejeiro, ele traz esses debates que a gente trouxe, né? Então, a cerveja ela pode ser um recurso específico desse território, conforme a organização dos seus atores, né? Um exemplo que eu sempre dou para explicar isso para as pessoas, de qual é a especificidade do seu território, porque para fazer isso tem que fazer isso em torno de alguma coisa que fala: ó, só tem aqui, ou é característico daqui, né? Por exemplo, o cara que inventou o saxofone, o nome dele é Adolphe Sax, né? E ele é da Bélgica, ele nasceu na cidadezinha da Bélgica, mas ele, logo que cresceu, foi para Paris e inventou o saxofone lá, fez toda a sua carreira lá e morreu lá. E ele abandonou essa cidade. Mas a cidade da Bélgica falou: pô, bom, o cara nasceu aqui, então ele é investor do saxofone, então a gente vai criar incentivo a fábricas de saxofone. E aí você tem hoje turismo de saxofone para a cidade da Bélgica, não para Paris. Então o que você criou? Você criou um território do saxofone, né? E as cervejarias, e é isso que é o gancho que eu tento trazer também para a tese, as cervejarias, os locais, os territórios, as cidades, os estados, tem que criar o seu território, né? Quer dizer, o que faz, o que me traz uma especificidade que a pessoa vem aqui, né?
Quando eu viajei para a Europa, eu fiz um trajeto todo baseado nas leituras que eu vinha fazendo e tal, que é o quê? Atrás dos territórios da cerveja que eu vinha lendo. É até engraçado, minha esposa está assistindo aí. Eu fiz uma parada em Haarlem, na Holanda. Uma hora de trem de Amsterdã. Ela, o que você vai fazer em Haarlem? Não sei o que lá. Eu falei, não, mas é porque lá veio o primeiro cervejeiro do Brasil, lá na invasão holandesa em 1640. E já foi uma cidade muito cervejeira. E tem uma cervejaria lá que relembra esses estilos clássicos. Vamos lá, vai ser legal. Ela foi de braço cruzado. E a gente passou por vários países, várias cidades. Qual a cidade que ela mais gostou? Haarlem. Esse é um exemplo também para dar que essa cidade traz essa especificidade da cerveja. A gente foi no museu da Heineken, em Amsterdã, mas Halle é muito mais. Ele tinha o quê? Proximidade com as pessoas ficavam sentadas na praça lá, tem uma igreja gigantesca do século sei lá o quê, e aí a cervejaria é dentro de uma outra igreja, e aí vai criando esses vínculos, né? E vai criando esses territórios. Na Europa é mais fácil falar de territórios da cerveja, mas no Brasil a gente precisa trabalhar para isso, né? Um exemplo que eu trago, para finalizar aí as conclusões da tese, de organização em torno da cerveja, que seria uma governança da cerveja, é o turismo cervejeiro, né? Que é a rota da cerveja do Rio de Janeiro. A Ana é uma grande parceira nossa, e a rota surgiu de um evento, teve um deslizamento lá na Serra Fluminense, e eles se organizaram em torno das cervejarias que tinham lá, pegaram uma verba do Ministério do Turismo, fizeram a rota, e aí as cervejarias, a pessoa vai lá, toma um banho de cachoeira, almoça na cervejaria, depois vai numa feira e depois janta num brew pub. E aí tem todo o centro no site, lá tem tudo descrito, mas as pessoas tiveram que se organizar para isso. O Estado teve que se organizar, os municípios tiveram que aderir. Então, a governança em torno da cerveja ajuda nesse processo de construção dos territórios da cerveja artesanal, de construção de uma cultura cervejeira nacional, que o que a gente está buscando aí, um pouco mais para frente, é a escola da cerveja brasileira, né? A gente já tem a Catarina Sauer, que também foi um movimento, de cervejarias por meio da casca, vamos lá, todo mundo faz igual e tal, e hoje está lá no BJCP, né? Então, assim, esse movimento e esse debate é muito importante para as ciências sociais em torno da cerveja, para o mercado cervejeiro, para quem gosta de cerveja, tomar um gole. Não, aproveito então para só para chamar a atenção lá para um aspecto que eu achei muito legal. Lá para o final da sua conclusão, você fala sobre 10 conclusões gerais da tese, lá na página 357, 358. Só queria chamar a atenção para uma dessas 10, que eu acho que é uma que especifica bem o olhar das ciências humanas sobre a cerveja, né? O diferencial do olhar das ciências humanas sobre a cerveja, que a gente estava falando no começo, né? Às vezes fica um pouco de lado, um pouco de escanteio, que é lá a número 6, na conclusão número 6, você fala o seguinte: a cerveja é veículo de representação e identidade para grupos e movimentos sociais que lidam em meio a um mercado elitista, machista e conservador. Parece que as pessoas, às vezes, esquecem um pouco disso. Aí tem que acontecer eventos como aqueles que aconteceram no ano passado, desculpa, para você lembrar que a cerveja também, né, um olhar humanístico sobre a cerveja também é necessário para você entender do que a gente está falando, né? Você entender que território é esse. Sim, sim. Essa é a conclusão do trecho da cerveja como resistência. Eu citei aqui, né, a questão do movimento negro, do movimento das mulheres e contra os conservadores, né, os retrógrados aí na política, principalmente, né? E é isso, né? A cerveja não está fora da sociedade, né? Ela está dentro. Então, às vezes, as pessoas esquecem, né? E o meio cervejeiro é muito machista, né? Eu li várias entrevistas de cervejeiras. Então, mestre cervejeira, a mulher vai lá, estuda, faz um curso lá fora, aqui e tal, não sei o que, ela consegue um cargo de mestre cervejeira, aí tem um beer tour na cervejaria, aí o cara fala, deixa eu falar com o cervejeiro. Aí ela fala, né?
sabe? Você tem que quebrar muita coisa ainda, e a cerveja tem que ser veículo para isso, né? A gente tem que desconstruir essa ideia que a cerveja de fora é melhor, a gente tem que desconstruir preconceitos e contradições da cerveja, da sociedade brasileira. Por meio da a cerveja tem que ser esse veículo, né? Porque se ela ficar só para entretenimento, para diversão, para futebol, para churrasco, aí era um veículo para manter essas estruturas, né? Então, isso a gente viu, a gente fez o primeiro censo cervejeiro, fiz junto com a colega Tatiana. A gente mostrou o que é o cervejeiro médio, padrão, modelo. É um homem de 30 a 35, que ganha de 5 a 10 salários, e é branco, e é das engenharias, é formado nas engenharias, e ele faz cerveja artesanal. E esse cara você encontra em todos os aglomerados de cerveja artesanal, né? Se você vai nesses lugares, você não tem uma barba gigante, você não tem um boné de cervejaria, você está fora do esquema. Está fora do esquema, né? Então a gente tem que quebrar com essas coisas e essa nossa tese ela chama atenção porque se hoje, nos tempos sombrios que a gente vive, se você não aborda esses temas, você está colaborando com a manutenção do sistema vigente, né? Então a gente tenta colocar isso dentro da cerveja também. Legal, legal. Eu acho que as ciências humanas entram para, porque às vezes é o olhar do cientista humano, digamos assim, do geógrafo, do historiador, do sociólogo, do antropólogo, que enxerga o problema onde as outras pessoas não enxergam, né? Ah, Isso é muito flagrante, porque quando você trabalha, eu trabalho com muitas pessoas que são das ciências agrárias, das ciências exatas, né? Então as pessoas elas foram, às vezes elas fazem parte de um sistema que olha menos para as pessoas e mais para os números, mais para os rendimentos, mais para o solo, mais para e aí ela não consegue chegar, às vezes falta por isso que as ciências humanas, por isso que você tem que criar esses movimentos de governança, esses movimentos de articulação, trazer todo mundo para o debate, que aí a gente precisa da engenharia para fazer uma cerveja boa, a gente precisa da agronomia para ter os insumos brasileiros, mas a gente precisa das ciências humanas para trazer a cultura para dentro da cerveja. aí. Levantamos essa bandeira. Eduardo, olha só, a gente está já com, com 47 minutos, né? A gente tem que terminar com uma hora e pouco. Eu vou então passar para algumas Vamos lá. perguntas. Ao longo da semana eu deixei uma caixa de perguntas lá nos stories do meu Instagram e a gente recebeu algumas perguntas. E eu queria começar com uma pergunta da Bia Morim, que deixou a seguinte pergunta: quais foram os grandes obstáculos de uma tese sobre cerveja, né, sobre o tema, com relação a referências e bibliografias, os obstáculos? Esse talvez seja, não é, não foi o principal, mas assim, por quê? Porque eu cheguei na tese eu comecei em 2017, eu cheguei com 10 anos de estudo de cerveja. Então, todas aquelas pedras eu já tinha passado, mas é uma dificuldade tremenda, né? Você pega assim, vou estudar sobre cerveja, aí você não vai encontrar um livro sobre cerveja. Os livros de cerveja do Brasil, eles são de pessoas de apaixonados sobre cerveja, entusiastas que são advogados, são CEO de empresa, não sei o que o cara saiu, abandonou, o cara de TI, né? Todo mundo, metade do cenário cervejeiro brasileiro de artesanal vem da TI. O cara abandona e vai lá, se apaixona e faz um livro. Então, tipo, isso ajuda a gente a ver como é que tá e para onde a gente tem que ir. Como a gente é da ciência humana, então a gente vai lá, tem que ler os autores da formação socio-territorial do Brasil, a gente tem que ler o Câmara Cascudo para entender a cultura brasileira, a alimentação brasileira, a história da alimentação, e a gente tem que, aí você sai, você não procura mais no Google lá, entre aspas, cerveja, você procura migração no Brasil. Aí dentro da imigração no Brasil você vai entender como que chegaram a primeira leva de alemão em 1924 e como que o Inácio Rato chegou lá e falou, bom, cerveja, né? Como que a coroa brasileira veio para o Brasil e a primeira regra que ela derrubou foi abrir o comércio para as outras nações. Aí começou a chegar a cerveja inglesa e antes você só podia fazer comércio com Portugal, né? Até tinha
antes cerveja inglesa aqui, mas a questão do comércio mudou, né? E você não vai encontrar isso colocando cerveja. Tem que entender, e isso as ciências humanas traz para a gente, né? Porque a gente leu isso na faculdade, né? E a gente vai atrás desses autores, né? De entender como é que a proclamação da República interferiu na política de taxação e fomentou a indústria nacional, entendeu? Então, é muito complicado. Por isso que eu acho que essa tese ajuda. E os próximos livros que forem sair sobre cerveja, né? A gente até está conversando sobre isso, né? Sérgio, de escrever junto aí, está juntando uma galera para escrever junto, porque tem muita gente escrevendo sobre cerveja no Brasil, nas ciências sociais, que também todos passaram por essa dificuldade e querem fazer isso, entendeu? Então a gente vai juntar isso, a gente vai tentar, né? Esse é um projeto a longo prazo. É isso, é essa dificuldade que a gente tenta vencer e entregar. Olha, os próximos livros que forem sair sobre cerveja aí no Brasil, que tiverem uma base, as próximas pessoas que forem estudar vão partir daqui para frente, né? Então, é aquele negócio. O livro eu já escrevi, né? Tem 400 páginas aí até, mas a gente tenta juntar as pessoas que fazem junto isso, que passaram pelas mesmas dificuldades, né? Legal, legal. E não, e tenho certeza que mesmo a sua tese, eu acho que a partir de agora tem que se tornar uma leitura obrigatória para quem quer entender a cerveja por esse enfoque, né? Por esse enfoque multidimensional das ciências humanas, da geografia, da história, saindo sempre, né, daquela questão da produção ou da harmonização, né, que são as áreas mais badaladas da Uhum. cerveja. A gente tem uma outra pergunta aqui, essa aqui é um pouquinho mais complexa, né? Que foi o Então, vamos lá. Daniel Oberlander que mandou. Ele pergunta como você vê o modus operandi atual das grandes, Ambev e Heineken, na investida para a dominação do mercado e territórios cervejeiros. Essas grandes sempre tiveram uma política predatória, diz ele. Aí ele faz uma pequena explicação da pergunta dele. Ele diz, por exemplo, a Bembev viu que nas primeiras aquisições das micros, dentro e fora do Brasil, havia um rebote, em geral de efeito negativo para a marca. Agora, com a ZX Ventures, podem continuar exercendo forte controle no mercado, maior barganha com o fornecedor de insumos, embalagens, controle da distribuição em pontos de venda, mas de forma mais aceitável, branda, inclusive aos olhos antitrust do CAD e etc. Um soft power para conseguir o mesmo de sempre, garantir a fatia maior do market share, dominando o mercado, perpetuando a sua dominação com soft power, acelerando as parcerias. Ele põe acelerando as parcerias, né? Esse é um ótimo momento para fazer isso, para quem tem lastro, crise baixa no setor fragilizado, etc. Então ele descreve um pouco, né? Aquilo que Sim, ele está sim. vendo como a atuação das grandes nesse momento e Gostei, pergunta gostei para dele. você como é que você enxerga isso. Gostei dele. Essa questão de aceleração de cervejarias, né? Porque pô, quando a Ambev comprou a Colorado foi um grande baque no setor, né? O Marcelo Carneiro era presidente da Associação dos Pequenos e o cara foi vender para a Ambev. O pessoal, pá, né? Isso é um debate muito grande, né? Porque assim, em outros setores, né? O pessoal até comentou em alguma discussão. Se você abre um restaurante e uma grande rede compra, você fica feliz e as pessoas ficam felizes, porque, pô, você teve seu trabalho valorizado. E ele teve também, né? Mas, por outro lado, o pessoal atrai o movimento e tal. Isso ocorre, porque o poder do capital, ele é avassalador, ele é dominante, né? E aí eles criaram essa estratégia aí de aceleração que a gente podia chamar, em termos coloquiais, de coloque os flácidos para sono de bovinos. Na minha terra chama conversa mole para boi dormir, né? Comprou, só que teve que sair do truste para não pegar mal, não sei o que, criou esse braço intermediário, né? Mas é que as grandes cervejarias, é um mecanismo do grande capital, né? Ele vai fazer de tudo para o objetivo dele. O objetivo dele é acumular, o objetivo dele é reproduzir o capital dele. Pandemia, todo mundo mal, dentro de casa, preso, e, e pessoal perdendo emprego, passando fome, a Ambev colocou 3 bilhões. Né?
Quer dizer, claro, eles fizeram muito, fizeram um hospital, doaram gel, papapá, papapá, mas é a natureza, né? No meu mestrado de sustentabilidade, o sapo, tem uma anedota lá que o sapo pede pro escorpião, pô, deixa eu subir na sua costa aí para eu atravessar esse lugar aqui que eu não consigo, você consegue. Aí, aí ele, não, beleza, você não vai me picar, né? Ele, não, tranquilo, a gente é parceiro. Aí no meio do caminho, ele vai lá e pá! Fica lá, vai na ferroada no sapo, pô, você falou que não ia picar. Mas o cara falou, desculpa, é a minha natureza. Sabe, o capitalismo essa é a natureza. Então, a grande, ela captura, ela viu assim, bom, eu não posso lutar contra esse cara, porque o pequeno cervejeiro é uma flexível do capital. Ele consegue lançar rótulos mais rápido, ele consegue conversar mais rápido com o consumidor, ele tem uma escala menor, então ele dinamiza mais, né? Que são os distritos industriais, aquela teoria, a gente não vai falar aqui, mas aí o que o grande falou, pô, não consigo, não tenho capacidade para combater esse cara. Ou eu compro ele ou eu tento fazer uma outra coisa. Ele comprou e ele captura isso. Entendeu? Ó, não posso sair comprando todo mundo também, porque não dá. Você tem quase 1.400 cervejarias no Brasil, não vai sair comprando todo mundo. Mas eu compro uma, duas e faço o quê? Eu capturo o valor embutido nessa questão. Por quê? Quando a Ambev vai lá e faz uma cerveja com caju, que só vende no Piauí, com as famílias da agricultura familiar, ele está capturando o valor dessa especificidade do território que as pequenas têm, né? Então, eles fazem esse movimento porque eles não perdem um centímetro, não se negocia um centímetro, né? E por isso que as pequenas elas batalham, num lado mais fraco da força capitalista e um lado mais forte da cultura. Muito bom, muito bom. Bom, vamos ver se alguém aí, se o pessoal aí no chat tem alguma pergunta. Eu anotei uma pergunta de alguém que tinha feito lá ainda no começo Então, ainda no o começo do pessoal que papo. entra aí, pode falar. Ainda no começo do papo, alguém tinha perguntado sobre as cervejas indígenas. Na verdade, ele devia estar se referindo ao Cauim. Cauim, né? E perguntando sobre o teor alcoólico dessa bebida. Você tem alguma... Tem. Na verdade, o Cauim ele pode ser considerado uma cerveja, porque existe uma teoria, né? Se aceita ou não, mas que existem três tipos de cerveja. Uma cerveja ensalivada, que é essa cerveja do Cauim, que no caso do Brasil e da América do Sul, você tem isso também na China, eu acho. As pessoas mastigam, e aí a saliva quebra, e aí você cospe, e aí a fermentação, libera o amido para a fermentação natural ocorrer. E aí tem as cervejas emboloradas, né, que você deixa estragando lá e depois fermenta, né, você joga na água e aí fermenta, e as cervejas maltadas. Então o Cauim é uma cerveja, por isso que eu defendo a tese de uma trajetória etílica do Brasil. O Brasil só é o terceiro maior produtor de cerveja, com mais de 14 bilhões de litros por ano, porque além de tudo isso que a gente conversou, você chegou aqui com uma tradição etílica muito grande, né? Os tupinambás dominavam toda a costa brasileira, foi o primeiro contato com os portugueses. Aí os portugueses viram, esse negócio de cauim aí atrapalha a colonização. Por quê? Porque o índio, ele bebe, ele fica mais violento, ele vai querer, ele não vai querer ser colonizado, ele vai querer manter suas tradições, porque o índio bebe para não esquecer, né? E aí o que eles fizeram? Enfiaram cachaça nos índios, né? Porque aí você pega, o cauim, ele atinge no máximo 10% de álcool. Então, na média, devia ser menor, devia ser que nem uma cerveja comum, 5, 6. E aí você traz um destilado, que na época, hoje tem 40% a média, mas na época tinha 25%. Cara, os índios tomavam aquilo e se era para encontrar o deus do sol, eles encontravam o deus da Via Láctea, do universo inteiro, né? E tem até relatos dizendo, olha, a gente tomou um cauim, um francês lá, cappuccino, né, os cappuccinos, ele relatando que o índio comentou para ele, falou, a gente assaltou um navio português, né, e era bagaceira, né, a bagaceira
portuguesa, que é o destilado deles lá da uva. A gente tomou aquele negócio, a gente ficou 3 dias postado sem conseguir levantar, porque eles tomavam até cair, né? E isso faz parte da cultura deles, mas era um cauim. Era 5, 6, 7, máximo 10. E eles tomaram 25, então a primeira vez, o primeiro contato, né? É que nem você está tomando uma cerveja normal, aí você vai tomar um absinto, né? E então isso desmantelou a sociedade indígena, porque aí você começa a quebrar o tecido social, os índios começam a ir atrás da cachaça, e para a cachaça ele vai e ele não planta para a comunidade, ele planta para trocar por cachaça, e aí ele começa a não ficar perto dos filhos, ele começa a ir mais para a cidade, e aí os velhos vão morrendo porque tem contato com os brancos e a doença. O Braudel falava que os destilados eram um presente envenenado dos europeus para os americanos, né? E foi Eduardo, isso. E aí o negócio. E da cachaça a gente passou para a cerveja, e você tem essa trajetória etílica. assim, infelizmente a gente já fez 1 hora e aí a gente vai ter que começar a se encaminhar para o final, quer dizer, a gente vai ter que se encaminhar para o final mesmo, porque com 1h05, 1h08, o Derruba, né? Instagram derruba a tese. Pô, foi um prazerzão ter você aqui, um prazer e uma honra e falar um pouco do seu trabalho. Quem quiser ler o trabalho do Eduardo, eu vou pedir para ele o link, a gente vai deixar na descrição, vou subir esse vídeo, como eu falei, para o IGTV, para o meu IGTV e para a minha página no YouTube, e na descrição do vídeo eu vou deixar o link lá para o trabalho dele, para quem quiser baixar, e eu espero que a gente tenha uma oportunidade de trazer de novo o Eduardo, porque faltou mais coisa para falar, faltou muita coisa para a gente falar, e a gente pode focar em outros temas, em outros aspectos, porque é isso, uma tese é aquilo, né? Ela é fértil, né? Uma tese é boa quando ela é fértil. Eu quero te agradecer, então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Eu vi aqui pessoas ilustres, Bia Morim, o Padilha, a Pricolares, né? Aliás, a gente está precisando trazer mais convidadas nessa live profana. Até agora só trouxe convidados, né? Então, tem aí uns nomes aí que... tem aí uns nomes aí na mira, que estão aí assistindo. Já traz a Silvia Limberg, ela fez uma tese sobre cerveja na geografia. Ela é uma companheira, depois eu passo o contato dela para você. Com certeza. Uma bem bacana. E daí tem o pessoal do movimento negro, o pessoal da questão de política também. Tem muita gente para chamar, eu acho que é isso que agrega na discussão. Obrigado aí pelo convite, Sérgio, a gente tem contato aí. É importante, né? É difícil a gente ter esse espaço, né? E tese, fica na academia, fica presa lá na biblioteca, né? E pouca gente tem acesso, então espero que isso possa ajudar também o pessoal a se interessar um pouco mais sobre a ciência sociais da cerveja, e isso poderia contribuir também para o nosso cenário. Tomara. O importante é que a tese chegue, né? O importante é que ela passe a fazer parte da bibliografia obrigatória dos cursos, né? Das escolas que dão cursos sobre cerveja no Brasil, e que ela chegue ao público, né? Que ela não fique só na biblioteca e que não fique só aqui na nossa live, conversando entre pessoas de ciências humanas, mas que ela consiga ultrapassar essas fronteiras e chegue lá na galera que está entrando na cerveja, na galera que está se especializando, que está se profissionalizando, e na galera que já está aí há décadas também, né? Valeu, Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado aí muito obrigado pela disposição, muito obrigado para aqueles que acompanharam a gente. E mais uma vez, vai estar salvo aí no IGTV e no meu canal do YouTube, quem quiser acompanhar a partir de amanhã. Muito obrigado a todos, boa noite e até daqui a 15 dias a gente volta com mais uma live profana. Valeu, até. Um abraço. Abraço. Vou terminar com música, como sempre. Oh, bom. Beleza. Valeu? Valeu.